Olá, meus amigos, minhas amigas que me acompanham aqui há muitos anos no canal Levi Lafetá. Estamos de volta para falarmos sobre futebol. Até que, enfim, a CBF dispensou o Fernando Diniz. Foi uma medida que merece aplausos. Fernando Diniz ainda não tem a menor condição para ser treinador da seleção do meu Brasil. Ele ainda é treinador de time e ainda mais um time que tem condições de treinar de segunda a segunda, justamente por aquele esquema tático suicida que ele tem. Passou pela seleção e só foi decepção total. E o que eu mais admiro na nossa imprensa é que ele deixou viuvinhas depois do fracasso em 6 jogos e resultados absurdos. O Brasil não merece isto. O Dorival Júnior, sim, é a grande solução para o futebol brasileiro nos dias de hoje. Dorival Júnior já mostrou muita capacidade e conquistas e mais conquistas. A conquista do Fernando Diniz da Libertadores foi o que nós falamos que cavalo arriado só passa uma vez. Porque, na realidade, Palmeiras, Galo, eles têm muito mais condições do que o Fluminense para ser campeão da Libertadores. Ainda mais a seleção chamada Flamengo, que fica acima dos 2 clubes que eu falei, Atlético e Palmeiras. Então, realmente são coisas que acontecem, são aberrações que acontecem. A Libertadores realmente faz parte agora lá da sala de troféus do Fluminense, mas dificilmente voltaria a ganhar outra Libertadores. A CBF tem as suas confusões? Tem. O Brasil, quando se fala em política, seja de clubes, seja de confederações ou federações, é o comum. Aonde tem um fundo político, tem confusões. E entendo eu que com a convocação do Dorival Júnior, algo que eu falo aqui virá acontecer. O que eu falo aqui? É que há necessidade de valorização do jogador de futebol que rala aqui no Brasil. Porque na era Tite e na era Fernando Diniz, simplesmente tinha que convocar 95% dos jogadores que estão lá fora e 5% daqueles que estão aqui. Na verdade, não é assim. O futebol brasileiro não é assim como pensam. E dá toda a garantia de que existe alguma coisa por trás para que esses jogadores sejam convocados. Jogadores que passam uma temporada lá fora, são grandes atacantes, mas que não fazem gols.
E os goleadores estão aqui. Os goleadores estão aqui. Então, o que nós esperamos é que o Dorival Júnior, ele realmente dê valor aos melhores jogadores brasileiros que estejam atuando. Não interessa se seja um menino de 17 ou um menino de 37 anos. Se estiver bem, é para ser selecionado. Seleção é o momento. Seleção não é o futuro. Então, o que nós temos que fazer é convocar quem está jogando bola e que esse jogador ou esses jogadores estejam aonde eles estiverem, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é um continente. Então, não é possível que um treinador simplesmente encontre 4 ou 5 jogadores num continente chamado Brasil e simplesmente para ajudar os clubes europeus. Já não basta a transformação dos clubes brasileiros em SAF, que essa transformação está ajudando demais aos clubes estrangeiros. O clube que se transforma em SAF, ele se transforma numa fábrica de jogadores. Para onde? Para o estrangeiro. E agora, você ter que aturar um Fernando Diniz que tem um esquema de jogo que é para time de futebol. Não é para seleção brasileira, principalmente a seleção do meu Brasil. E que eu estou falando aqui é porque eu trabalhei 40 anos nos bastidores do futebol. Participei até de uma CPI do futebol. Eu não sou leigo em futebol. Eu fui campeão por onde eu passei. E ajudei a muitos clubes a serem campeões nesse Brasil. Eu sou general manager, além de jornalista profissional, radialista. Eu sou general manager de futebol. Trabalhei nos bastidores do futebol e sei o que estou falando. E se porventura alguém tem dúvida com relação ao que eu estou dizendo, basta conferir aqui o blog Birro Esportivo Lafetá e também me procurar na CPI do Senado, aonde fui convidado especial para falar sobre o futebol brasileiro na época, ou seja, em 2001. Então, quem está falando aqui não é gago. Não é gago. E no momento, o Dorival Júnior é o melhor para o Brasil. Assinou um contrato até 2026 e tenho certeza que fará um grande trabalho, porque ele enxerga o jogo, ele lê o jogo. Eu já falei várias vezes que para ser treinador de uma seleção brasileira, o treinador tem que enxergar o jogo, ele tem que analisar o jogador, ele tem que convocar o jogador para aquela posição certa, porque às vezes o tempo é muito curto para treinamentos. E o que acontecia era que o Tite, por exemplo, criou lá o time do Tite dentro da seleção brasileira. Eram as mesmas caras. As mesmas caras. Porque o Tite não tem recursos justamente para poder diversificar as suas escalações. Então ele criava aquele time dentro da seleção brasileira. As mesmas figurinhas. As mesmas figurinhas. E figurinhas, inclusive, até que estão andando de bengalas hoje. Já o Dorival, não. Fez um trabalho espetacular no Flamengo. E o Flamengo não quis renovar o contrato dele. Ele não esquentou a cabeça. Seguiu em frente. O Dorival foi campeão da Libertadores. E agora, em 2023, ele foi campeão, né? Em cima do Flamengo. É o futebol.
Então mostra que o Dorival tem preparo. E o Diniz não tem preparo. O Diniz não tem postura para ser treinador da seleção do meu Brasil. Se tem do senhor, da senhora, eu peço perdão, peço desculpa, mas não tem. Ele não tem aquela linha, é o homem do palavrão. E aí acha interessante xingar um, xingar outro. Não é bem assim, não. Não é bem. Na hora do jogo, em que tinha que ter pelo menos um uniforme melhor, não, era aquele mesmo uniforme que treina. Então, que não valoriza a seleção do meu Brasil. Repito, não sou gago, não sou leigo em futebol. Na década de 90 e na década de 80, eu montei duas equipes do Fortaleza Esporte Clube, que está aí, graças a Deus, fazendo sucesso. Formei só no olhômetro. E naquela época, você não tinha a facilidade de ter vídeos, como hoje tem a sala de vídeos para analisar 200 jogadores, 300. Não. Eu formei duas equipes, 83 e 91 em Fortaleza, que são lembradas até hoje, mesmo com as conquistas agora do Fortaleza nos últimos anos com o Vojvoda. Se alguém duvida, ligue lá para a imprensa sabe da velha guarda, não da jovem guarda, para perguntar como foi o trabalho do Levi Lafetá. Eu estou falando isso aqui exatamente para valorizar este canal, porque eu, às vezes, para me divertir, assisto outros canais e que lá estão as pessoas falando sobre futebol. E quando eu vejo essas pessoas dando as suas opiniões, eu me divirto demais. Pessoas que nunca chutaram uma bola, nunca estiveram junto a jogadores em treinamento, nunca estiveram juntos com jogadores numa concentração, nunca estiveram juntos no banco de reserva, como eu estive várias vezes. Não. Nunca estiveram juntos no meio de uma praça, sendo às vezes xingado por torcedores, porque o torcedor é um louco momentâneo, como dizia um grande amigo que já nos deixou lá em Fortaleza. Essa frase não é minha, é desse meu amigo, que Deus o tenha. Então, meus amigos, foi uma grande jogada da CBF. Acredito que agora o presidente da CBF vai colocar a cabeça no lugar. Se porventura acontecer uma nova eleição, que aquele que for eleito mantenha o Dorival Júnior, porque é bom para todos nós. É bom para todos nós. Porque nós não precisamos realmente de treinadores de fora. Porque os treinadores, quando vêm para cá, ficam cheios de vaidades. Vaidades. Mas na hora que diz assim, vamos pegar a seleção brasileira, é a mesma coisa. Eles só sabem treinar times, como é o Fernando Diniz. E é a mesma coisa do treinador do Palmeiras, o português lá. Só sabe treinar time. Coloca na mão dele uma seleção brasileira ou uma seleção de qualquer país, para ver se ele vai encontrar os resultados positivos que tem encontrado. O Abel Ferreira, ele é simplesmente um homem inteligente e soube dizer não para a seleção, porque ele não tem capacidade para ser um selecionador. Não tem.
E se tivesse capacidade, com os anos que ele está aqui, ele já teria ido para um outro país. Tantos países aí pequenos que disputam campeonatos, por que não foi? Porque ele não tem. Ele é aquele treinador do Fernando Diniz mesmo, aquele é o treinador Fernando Diniz mesmo, que tem que treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ficar ali fazendo orações com os jogadores e dizendo, vamos pensar. Mas o selecionador de um país, ele não tem esse tempo, não. Ele não tem esse tempo. Ele tem que chegar, escolher e saber colocar cada um na sua posição para que tenha o rendimento certo. Estou torcendo, inclusive, para o Dorival dar um descanso ao Neymar por mais uns 2 ou 3 ou 4 anos, para ele curtir o novo contrato que ele tem lá no, sei lá onde. Porque Neymar não é referência para jogador que está começando agora. Neymar não é. Acabou. Mas infelizmente, assim como o Fernando Diniz tem as suas viúvas, os apaixonados pelo sistema Diniz, tem também os apaixonados pelos caicai do Neymar. E quem está falando aqui viu Pelé, Garrincha, Rivelino, Tostão, Jairzinho, e conviveu com grandes jogadores de perto. Então, eu sei o que é um jogador de futebol fora de campo. Eu sei o que é um jogador. Então, o Neymar não vai somar nada. Não conseguiu ser o melhor do mundo e não vai conseguir nunca. Que para ser o melhor do mundo, tem que ter realmente condições fora e dentro de campo. Aquele oba-oba dele de cai-cai, tudo aquilo ali acabou. Vamos torcer para um Hendrick, para um Roque, para um Paulinho, que venham realmente com uma outra mentalidade, uma mentalidade realmente muito profissional. É isto que eu espero para a seleção do meu Brasil. Do meu Brasil. Então, parabenizo ao presidente da CBF, que eu nunca tive o prazer de estar pessoalmente, porque ele deu realmente uma jogada de mestre. Convocou quem realmente merece. Porque nenhum time do Dorival precisou de um jogador para decidir todas as partidas. Por isso que o Dorival nunca entra pelo Cano, diferente do Fluminense, que se o Cano não marca, o Fluminense entra pelo Cano. Aquele abraço, um grande abraço, e mais uma vez que o 2024 seja excelente para o nosso futebol, e para o senhor e para a senhora que está aí do outro lado da telinha, que concretizem todos os seus projetos, com a força do nosso grande Mestre, Jesus Cristo. Amém? Amém.